vamos falar muito sobre o mercado de alimentação, sobre o food service em geral. O propósito desse podcast, né, tem que ser trazer, de fato, pessoas relevantes do mercado. Eu tive que passar por isso, eu não tive outra opção. A gente, de fato, assumir. E olha, hoje a gente tá aí com mais de 14 anos de experiência, né? Teve um episódio que, quando ele foi abrir a loja, eram para abrir com 3 pessoas num dia de fim de semana e só foi uma. Onde o empreendedorismo encontra a inovação e acende a chama de novas oportunidades. Acendemos a chama, chegou o grande dia, primeiro episódio do nosso podcast Tá Pegando Fogo. E eu estou aqui com o Luiz Henrique, falar um pouco sobre, vamos falar muito sobre o mercado de alimentação, sobre o food service em geral. Sou Regina Leiras, sou head de expansão do Grupo Alento, tenho 20 anos, vou falar 20, tá, gente? Não quero falar mais do que 20, não. Tenho 20 anos de experiência no mercado de alimentação e a ideia é a gente bater um papo muito tranquilo, muito aberto sobre os desafios, sobre as oportunidades, o mercado de alimentação como um todo. Fala aí, Henrique. Eu sou Luiz Henrique, sou diretor do Grupo Alento Franchising. Eu tenho um pouco mais de 10 anos de experiência no mercado, né? Mas antes de entrar no mercado de food service, eu fui militar durante 14 anos, né? Fiz a minha carreira toda na área financeira, né? E os meus irmãos que fundaram o grupo, né? Eles me convidaram para ser o diretor financeiro. E aí eu, obviamente, topei e vim e estou aqui, né? Hoje eu toco mais do que só a parte financeira, né? Eu encabeço aí a parte de tecnologia, então todas as inovações do grupo passam por mim. Delivery, enfim. Bastante coisa. Bastante coisa. Então, assim, tem muita coisa pra gente falar aqui, eu acho que vai ser muito proveitoso, né? E aí, para começar, né, esse bate-papo, acho que é importante a gente contar um pouco da história, né, do nosso grupo, né? E o porquê que a gente está aqui hoje falando, né, para essas pessoas, né? O nosso grupo é um grupo que começou em 2009, né, num insucesso de uma franquia que meus irmãos abriram, né, e nós não tivemos nenhum apoio, né, a franqueadora era uma franqueadora paulista e não tivemos nenhum apoio dela, né. Eu sei que em 6 meses o dinheiro, né, que os meus pais juntaram a vida inteira estava indo por água abaixo, né. Então, assim, é muito importante que todos, né, antes de tomarem a decisão por uma franquia, entendam de fato quais são os riscos, entendam se a franqueadora que eles escolheram tem capacidade para dar todo o suporte, se a marca ela é relevante no mercado onde ela está inserida. E isso é fundamental para que se tenha sucesso, né? E, óbvio, se a franqueadora vai prestar o suporte, né? Então, em 1 ano, né, nós mudamos o negócio como um todo, né? O que era antes era baseado em lanches, né? Nós transformamos o nosso negócio para um negócio... Reinventou literalmente, né? Transformamos o nosso negócio para um negócio de praça de alimentação, que já era, mas só que ao invés de lanche, refeições e refeições para compartilhar, né? E onde nós estávamos inseridos, que a nossa marca é de São Gonçalo, para quem é do Rio de Janeiro, né, se conhece bem, fica próximo a Niterói. E a partir do primeiro mês que nós viramos, né, a nossa marca, a Billy the Grill, que é a principal marca do grupo, começou a dar um sucesso, foi muito bom, muito bacana. E aí logo no ano seguinte a gente abriu uma segunda unidade, no outro ano mais uma unidade. E aí hoje a gente já está aí no mercado carioca bem consolidado, né? E hoje expandindo para São Paulo. E é isso, é um pouquinho da nossa história, né? E, assim, isso é bom, gente, é importante a gente falar, né, o quanto que ter a bagagem realmente do dia a dia, né, do trabalho, quando a gente vivencia, desde do chão de loja que a gente fala, né, até os insucessos, os sucessos, a gente começa a perceber que, mesmo a gente diante de um mercado que ele é gigantesco, poucas pessoas abrem um espaço para discutir assim, abertamente, que eu acho que falta um pouco, e por isso que tivemos essa ideia, né, de produzir esse podcast, de falar, assim, mais do dia a dia de quem vivencia
e não só de uma pessoa, por exemplo, que viveu uma parte. Então, aqui, por exemplo, né, eu trabalho no Grupo Alento com uma área do negócio, o Luiz Henrique com outra área, mas dentro do Grupo Alento a gente tem outras pessoas que fundaram e que vivenciam os desafios do dia a dia, do food service, que não são poucos, mas também que é muito prazeroso, né? Porque agora, por exemplo, a gente já está indo aí para um outro projeto, né? Tem projetos em Portugal, então acho que isso mostra realmente o quanto que o mercado ele é promissor. E falando um pouco, né, sobre isso, né, de Portugal, voltar às bases, né, o Felipe, né, meu sócio, irmão, quando ele se mudou para Portugal, o projeto era levar de uma das nossas marcas, né, e quando ele lá estava, ele viu que não seria possível por conta de name, enfim. E mesmo com a experiência toda que ele tinha aqui no Brasil, né, chegando lá na nossa primeira unidade, ela andou de lado um ano inteiro, né? Porque nós temos uma expertise grande aqui no Brasil em shopping, né, em shopping center. Temos uma segunda marca que se chama Viziando, que tinha, né, algumas unidades na rua, a gente acabou levando para dentro de shopping. E lá em Portugal nós começamos na rua, né? O mercado português é muito difícil para entrar no shopping. Uhum. Então, meu irmão lá, ele foi para a base mesmo, né? Ele voltou para a base. Ele conta, né, que durante um ano ele falou com, se não 100%, mas quase 100% dos clientes, para entender feedback, para entender o que conseguiria melhorar e entregar mais valor para o cliente, né? E só depois de um ano dessa loja aberta que nós fomos para o shopping, lá em Portugal, com um modelo já consolidado, com um modelo já bem modificado do que nós abrimos, e aí é um baita sucesso, né? Hoje lá em Portugal a gente já está indo para 10 lojas, enfim, a gente está acelerando bem. Muito legal lá, né? E assim, Henrique, aproveitar, né? Fala para mim também um pouquinho, né? Pra gente, né? Que a gente vai ficar aqui. Gente, só eu e o Henrique vamos tocar esse projeto, né? Juntos, os dois aqui. Vamos ter vários convidados, porque a gente tem oportunidade, né? De conhecer muita gente do mercado, de conversar com muita gente do mercado. E hoje o nosso objetivo maior aqui é falar o porquê, né? O porquê que a gente teve essa vontade, porquê que assim deu essa... Cara, vamos fazer um podcast para discutir sobre esses assuntos? Então, assim, Henrique, fala o que é o teu propósito principal aí com a construção desse mais um projeto, né, de alimentação, né? Vou falar que é de alimentação porque a gente é o nosso foco de trabalho aqui, mas o que assim tá dentro da tua maior motivação? Depois eu vou falar a minha. Sim, para mim o propósito desse podcast, né, tem que ser trazer de fato, né, pessoas relevantes do mercado que contribuam para o desenvolvimento do mercado como um todo, né? Então, a nossa intenção aqui é trazer pessoas fornecedores que nós temos contatos, parceiros, né? Tanto de software, de tecnologia, de delivery, fornecedores de proteínas, enfim, da cadeia logística. Então, assim, a gente trazendo esses players de mercado para a nossa mesa aqui, né, para a gente bater um papo bem aberto, a gente entender aqui e discutir as dificuldades de cada player, né? Porque, imagina, o Brasil é imenso, né? Imagina a dificuldade que se tem na logística do Brasil, né? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Enfim, e a gente na ponta, né, como restaurante, nós temos também uma dificuldade, porque se um fornecedor não entrega, a gente tem que arrumar um jeito e resolver, porque o nosso cliente está batendo na porta num sábado. No domingo, dia das mães, eu não posso deixar de atender ele, né? E tem muita gente, tem muita gente que, assim, o mercado de alimentação é um dos maiores mercados que existe, né? Mas muitas pessoas, elas não conseguem dimensionar a dificuldade que existe por trás, né? Todos os bastidores que tem por trás, desde esse desafio de entregar ali o produto pronto, como existe em qualquer outro lugar, mas um desafio maior ainda que sempre costumo dizer, quando você tem um restaurante, você tem as 3 cadeias. Você tem a transformação, né? Porque você tem ali, você tem que fazer a comida, você não recebe ela pronta e coloca no micro-ondas, né? É uma indústria, você tem que produzir, é um comércio e é serviço. Então, você tem as 3 cadeias em um único lugar. Então, imagina você ter que dominar sobre atendimento do cliente, sobre produção,
sobre vendas, marketing. Né? Marketing. Então, assim, são muitos desafios que a gente tem no dia a dia. E dependendo do tamanho do negócio, então vamos supor, ainda uma franquia, né? Ela tem o suporte de uma franqueadora. Uma rede, ela tem o suporte ali de ter uma estrutura de dedicada a desenvolver alguns problemas. Agora, imagina a pessoa que tem o seu negócio próprio. Que não tem o suporte, não tem, né? Esse suporte. A franquia, né, ela é importante porque ela te dá todo o suporte de treinamento, te dá todo o suporte de estratégia. Então, assim, para o seu negócio, você vai tomar conta só do teu ponto de venda. Exato. Você vai gerir o seu ponto de venda, seu colaborador, ter o produto em estoque, atender o cliente, né? Enquanto isso, a marca está prezando por todo o restante atrás, né? Então, está prezando pela cadeia logística, né? Entrega dos insumos, está prezando pela reputação da marca, está pensando em parcerias estratégicas. Sim, porque sempre. No nosso mercado é muito importante a gente ter parceria estratégica, porque a gente consegue fazer muito mais se a gente estiver com o parceiro certo do nosso lado, né? Com certeza. E aqui durante o programa, vocês vão conhecer os nossos parceiros, né? A ideia é trazer eles e mostrar o quanto que eles também nos ajudam a percorrer esse caminho, né? Contribuem, né, muito e também fornecer, eu acho, assim, muito que conteúdo para também quem não é franquia, né? Porque, assim, eu acho que quem é franquia, quem tá dentro de um sistema de franquia, tem todo esse apoio. Mas e quem não está? Quais as oportunidades que essa pessoa tem para, de repente, discutir ou ter ideias novas, né, sobre como atuar no seu mercado? Hoje a gente sabe também que tem pessoas que já têm o seu próprio negócio, o seu próprio restaurante. E não é só restaurante também, né? A gente tem aí... Poxa, o quanto essa economia é dinâmica, né? A gente vê... Vou dar um exemplo agora. A gente vê esse mercado de eventos crescendo, o quanto que ele está crescendo e o que vai ali a rebote, por exemplo, de alimentação junto, né? Agora a gente está tendo, por exemplo, aquele Mundial de la Bière. Ele é o quê? Tem lá, você está fazendo um foco em cervejas, mas você tem tudo ali que são empreendedores independentes que estão ali fornecendo uma alimentação, porque a alimentação também envolve todo o lado cultural, né? Então isso faz parte do nosso dia a dia. E aí essas pessoas, quando elas podem ter acesso a uma discussão ou a pessoas, por exemplo, a gente traz um fornecedor aqui, esse fornecedor vai trazer ideias sobre o mercado de alimentação. O quanto que isso pode ser rico para quem não tem, de repente, a oportunidade de sentar com uma pessoa dessa para tratar de um assunto mais técnico. É porque a gente vê o comercial vai estar falando de sellout, de vendas. O comercial vai estar falando da marca, um evento vai estar promovendo a marca. Mas aqui a gente pretende falar assim, como que eu vou aproveitar essa marca que está no mercado, que está querendo trabalhar com esse mercado pequeno, como é que eu, dono do meu negócio, do meu restaurante, posso aproveitar essa parceria? Então, isso é um dos temas que a gente vai trazer aqui. Outro ponto que eu acho que é super importante também a gente falar de fornecedores, que a gente vai trazer também as importâncias hoje das collabs, né? Quanto que a gente faz associação de marca, o quanto que... E às vezes o cara que está lá, ele acha que ele precisa ser grande para fazer isso. Não, às vezes basta a ideia e saber como fazer. Né? E assim, de fato, collab eu acho que é uma tendência, né? Acho que não é tendência, é uma realidade, né? A gente vê aí muitas collabs trazendo venda, mexendo no ponteiro mesmo das lojas, né? Do PDV. E assim, a nossa ideia aqui é trazer esses insights, né, para todos que de fato consigam fazer, por vezes até pequenas coisas, né? E vai melhorar muito o resultado da loja. Então isso aqui é importante, tá? Como surfar essa onda, né? Igual o Morango do Amor, gente. Não, vamos combinar. Teve gente que surfou muito bem, né? E teve gente que nem entrou. Mas é uma ideia de criatividade, não é uma collab em si, porque não tinha uma marca ali, né? No primeiro momento, vamos dizer, muitas pessoas não usaram de explorar marca, mas surfaram na onda da criatividade. Poxa, eu tive uma vizinha, no grupo do meu condomínio, a mulher colocou lá. Ela começou a vender Morango do Amor pro pessoal do prédio. Eu
me conhece, né? Algumas pessoas me conhecem. Eu não sou a pessoa adepta. Se fosse um champanhe do amor, tudo bem. Eu até poderia ser uma forte candidata à compra. Mas eu comprei para dar de presente, porque eu achei super interessante a abordagem que a pessoa fez no grupo do condomínio. Então, você vê que tem, né, oportunidade de você explorar essas coisas. E eu acho que a gente trazer também essas ideias aqui é bem interessante para quem quer, né, trabalhar no mercado de alimentação. Porque é muito importante a gente falar que o podcast também não é só para quem tem negócios, né? A gente quer falar para todo mundo, para quem, inclusive, quer trabalhar. Ah, você tem sonho de trabalhar com restaurante? Também é uma oportunidade de você adquirir conteúdo para estar inserido nesse mercado. É isso. E assim, e por que, né, a gente falar sobre alimentação? É porque, óbvio, né, a nossa empresa é do ramo de alimentação, mas também o mercado de alimentação é um mercado bem pulsante, né, no Brasil. Um mercado que hoje movimenta mais de 240 bilhões anuais. É um mercado que é bem resiliente, né, em épocas de crise. Uhum. É um mercado que, de fato, quando volta alguma crise, alguma coisa assim, ele volta mais forte. Então, esse ano, por exemplo, a gente está com uma previsão aí de crescimento de 6% no mercado de alimentação fora do lar. É um crescimento alto? Não é. Mas para o período que nós estamos vivendo, é um crescimento bom, né? E aí mostra, mais uma vez, a resiliência do mercado de alimentação fora do lar, né? Então, assim, a gente aqui vê que tem muita oportunidade no mercado de alimentação fora do lar. E a gente vai trazer um pouco e discutir com vocês, com a nossa audiência aqui, todas essas oportunidades que a gente está enxergando, né, no mercado. Tá? E falar um pouco também, né, dos desafios que a gente já viveu. Eu acho que experiência, né, ela é sempre a chave do negócio. E a gente só adquire experiência fazendo. Então, eu costumo muito até falar isso. Não tem como você aprender se você não fizer. Você só aprende se você fizer alguma coisa. Então, uma dose de coragem, né? Com um pouco, uma dose maior ainda, né? Eu acho que não é resiliência que eu quero falar, não. É de esperança, né? De fé, realmente, porque você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Por exemplo, muitas coisas que eu sei hoje, eu sei e eu consigo trabalhar com isso porque lá atrás eu tive que errar, né? Eu passei. Então, questões jurídicas, questões financeiras, questões de operação. Então, quantas lojas eu já, né? São 20 anos de experiência no mercado. Então, quantas lojas eu já implantei e que a gente teve problema para a inauguração. Então, eu já tive problemas de diversas origens. Então, por conta de uma instalação de gás, ou por conta de uma compra mal realizada, ou por conta de um ponto comercial que não foi bem pensado, ou por conta de uma obra mal dimensionada. Então, assim, você vai acumulando ali uma bagagem que ela vai te dando mais segurança até. Então, hoje eu consigo, por exemplo, transitar em todos os assuntos. E não porque eu sou uma pessoa, nossa, maravilhosa, não. É porque eu tive que passar por isso. Eu não tive outra opção. Então, eu tive que sentar com o contador, eu tive que sentar com o advogado. Eu falo que a minha curva de aprendizagem... Arquiteto, mestre de obra. Mestre de obra, cozinheiro, garçom, atendente. Essa é a vida do empreendedor, né? Falar um pouco cada um, tentar entender e ser especialista na área de cada um. Né? Poxa, eu tive um episódio... Gente, eu vou contar, né? Eu tinha um bar... E era um projeto meu autoral, né? E aí eu montei toda a equipe, montei o cardápio, fizemos tudo e tal, muito bacana. O projeto começou super bem, bombando. Só que o meu cozinheiro bebia dentro da cozinha. Então, começou bem. Ele bebia dentro da cozinha e era o cara que tocava, e o negócio bombando e tal. E aí, de repente, ele saiu, nunca vou me esquecer, porque era uma sexta-feira, eu estava lá, graças a Deus, né? Também a gente tem que estar presente, né? Dentro do negócio, para o negócio acontecer, então não tem jeito. Eu estava, e ele simplesmente saiu da cozinha e deixou por um tempo, e escondeu e foi beber. E um caos, eu tava embaixo no salão, o negócio, os pratos não desciam, eu falei, um caos, o que tá acontecendo? Quando eu subi, descobri isso, e ali eu tinha duas alternativas.
ou eu ia aceitar o que ele fez e ficar refém, porque eu me sentia um pouco refém do trabalho dele, ou eu iria ter coragem de acabar, né? Falar, não, essa pessoa ela não tá adequada para ser responsável de uma cozinha de alto padrão, com alto fluxo. Exato. Mas e o que você faz numa hora dessa? Se você não tá ali... E vai além, né? Porque esse chefe de cozinha, ele é exemplo, ele é líder do restaurante. Exato. Se você perder o líder, já era. Ponto, não principal. Não tem volta, né? Não, então, e aí? Aí eu fui e falei, cara, agora eu tenho que tomar uma decisão aqui, num cenário terrível, porque... Isso é um dilema normal, né? Que a gente vive no dia a dia hoje, né? A gente tem um funcionário muito bom, mas que por vezes ele não está alinhado à nossa cultura, não está alinhado ao que a gente espera dele. O que a gente faz? A gente demite? Faz acordo ou perde a equipe toda? Exato. Né? E tomar essa decisão ali num momento que eu estava, assim, crucial, de crise. Minha loja lotada, restaurante lotado, e a principal peça ali, vamos dizer a principal, porque óbvio que todo mundo é importante, mas você tem um capitão, uma hierarquia, a pessoa que comanda... Conduz. E não saía. E eu tive que simplesmente tirar o cara e ir pra cozinha sem saber. Diga-se de passagem que eu não sabia fazer o que ele fazia, mas eu tive coragem e estava presente. Falei, agora... Eu diria que não é nem coragem, né? Necessidade. É melhor arriscar na cozinha do que falei, ficar... eu vou chorar, vou sentar e chorar? Não, eu vou arregaçar a manga e vou pra cima. E aí peguei um outro que ajudava ele, botei lá e fui comandar a cozinha sem saber. Deu certo. Tirei a pessoa. O que aconteceu comigo dali em diante? Eu adquiri experiência. Falei, cara, eu não posso mais ficar com uma pessoa... somente na minha cozinha. Não, e só uma pessoa somente na minha cozinha capaz ali de comandar. Então, eu dei esse exemplo porque, cara, a gente tem que passar pelo fogo, né? Então, por isso que a gente vai estar pegando fogo. A gente tem que passar pelas situações pra gente aprender, senão não tem outro jeito. E se você, né, não quer ser refém do seu colaborador, você precisa saber de todas as posições, né? Você precisa fazer tudo. E isso no restaurante, né? No mercado de food service, é muito importante, né? Ter a ambidestria, você saber o que tem que ser feito na hora certa. Óbvio, né? Para cobrar e tal, mas em caso de ausência, em caso de necessidade extrema, como a Regina comentou aqui agora, a gente de fato assumir. E olha, hoje a gente está aí com mais de 14 anos de experiência, né? O Sérgio, meu irmão sócio, está lá abrindo a loja de São Caetano, né? Teve um episódio que quando ele foi abrir a loja, eram para abrir com 3 pessoas num dia de fim de semana e só foi uma. Só foi uma pessoa. 2 com ele. Aí aí abriram 2 com ele. Então, assim, ele tem uma experiência danada de restaurante, né? O Sérgio, é nosso diretor de operações, ele que comanda toda a parte de cozinha e tudo mais. Mas se não fosse ele, a cozinha ia estar solta, né? Nesse dia, sabe? E por quê? Porque 2 colaboradores se ausentaram. Não foram, né? Não cumpriram com o que estava combinado, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer para também ou mitigar ou não fazer ou não ter esse sabor, né? Na construção da marca. E outra coisa também, quando a gente fala, né, para pessoas que querem ter um negócio, para pessoas que já têm um negócio, e quando a gente fala de ter uma visão 360, ela é muito importante porque eu tenho que sentar, por exemplo, com um contador, e a gente vai trazer esses temas aqui, né? Hoje a gente está falando muito mais sobre o que a gente vai tratar nos nossos episódios, nos nossos convidados. Mas eu, enquanto dona, por exemplo, de um restaurante ou dona de um negócio de alimentação ou outro negócio também, né? Enfim, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento para poder sentar com quem vai prestar serviço para mim. Porque como é que eu vou? É o meu nome que está ali. Também já tive episódios assim. É o meu nome que está ali. Como é que eu vou vou delegar tudo na mão de um terceiro? A gente tem que fazer isso, a gente tem que confiar nas pessoas que trabalham com a gente. Claro, não é disso que eu tô falando. Mas eu tenho que saber minimamente
o que aquela pessoa está me propondo, se aquilo é certo, se aquilo não é certo. A gente teve um episódio recentemente de uma situação que a pessoa foi dar uma solução, mas a solução não era ética. Então, e se não você era não adequada tem... para o momento e nem para... enfim, é ruim, né? Mas assim, a nossa ideia aqui, né, é falar um pouco sobre os impactos, né, que nós sofremos no setor, né, inflação de alimentos. E aí eu acho que vai ser muito bacana trazer pessoal da indústria, entender o que eles fazem, né, para que o impacto da inflação de alimentos não chegue de forma mais agressiva no mercado, no varejo, né? A gente vai falar um pouco sobre as tendências, então tendências tecnológicas, a gente vai trazer nossos principais parceiros, né, que a gente tem de software e tudo mais, para mostrar o que eles estão trazendo, né? Hoje a gente está pegando fogo no mercado. Que hoje, né? Eu estive em Chicago esse ano, em maio, para participar lá da NRA. Na NRA foi falado muito sobre inteligência artificial, sobre... Enfim, muito bonito, legal, mas... Como é que aplica? E como é que eu aplico isso, Exato, né? Como é que eu pego essa inteligência artificial e trago para o meu negócio? De uma forma simples, porque... E que traga resultado, de fato, sabe? Que eu melhore minha margem, que eu melhore a experiência do cliente. E não só botar no meu restaurante uma inteligência artificial que não vai me entregar nada a mais, só para eu falar que eu tenho uma inteligência artificial, né? Enfim, então a gente vai trazer essas pessoas que falar de delivery, fato trazem, né, uma inovação. O delivery hoje está pegando fogo de fato no Brasil. Né? Hoje nós temos aí 3 grandes players, né, no mercado. 2 já operando e uma ainda para entrar em operação. Então, assim, 2026 promete para o delivery. Se tu tá fora dele, é bom você repensar e começar a entrar nesse game, porque é um mercado enorme. Eu tenho certeza que com a entrada desses novos, né, entrantes aí, a gente vai ter um mercado ainda maior, sabe, de delivery. Né? E um mercado enorme que ainda tem pouquíssima informação no sentido de quem opera, né? A gente vê quando você pega um especialista, uma pessoa que entende ali do que está fazendo, o resultado que dá. E a gente sabe que muita gente que hoje já trabalha no delivery não entende ainda, não consegue ou não dimensiona o potencial que é. Então, assim, tem muita coisa, né, que a gente pode explorar, que a gente pode dar de exemplo, que a gente pode contribuir para quem já está até no mercado operando com delivery e não consegue bons resultados. Existe também, né, uma mística de que delivery não dá margem, de que delivery não... Que assim, é um mito, né? O delivery, ele tem uma margem um pouco menor? Tem, porque tem o custo logístico, tem o custo do aplicativo, não tem problema. Agora, falar que o delivery não dá dinheiro, não tem margem, isso é uma falácia terrível, mas sabe? a gente escuta. Escutamos então, muito. Você vê que a né? gente precisa realmente falar sobre esses assuntos, né? Eu vejo, assim, uma grande dificuldade, né, dos restaurantes que possuem balcão, venda balcão, mesa e delivery, conseguir achar a melhor estrutura para funcionar balcão e delivery junto, né? Ter ali no restaurante. Ideal, né? A gente pode até, inclusive, falar sobre os exemplos que a gente tem, né? Sim. Como é que a gente tem essa divisão? O que é saudável, né? O share. O que é saudável, né? Vender no teu negócio. Cada negócio vai variar, né? Mas pode ter um negócio que o saudável é ter 75 de balcão e 25 delivery, né? Isso. No nosso negócio, acredito até que seja um pouco menos, né? Hoje a gente fez um busca... estudo uma vez que deu 20-80. Hoje na rede, a gente está com um número de 18% de delivery. Ótimo. Entre 15% e 20% eu acho super saudável no mercado de comida brasileira, né? Mas, no mercado de pizza, será que isso é saudável? Onde o salão pode não ser tão forte e ele pode ganhar mais margem no delivery. Enfim, é um mercado, por exemplo, citei aqui o de pizza porque veio à cabeça, mas o mercado de pizza é um mercado onde as margens são grandes, né? Mercado onde o CMV é baixo, né? Para quem não sabe, CMV, né, é o custo de mercadoria vendida. Então, se eu gasto R$30 num produto que eu vendo a 100, o CMV é 30%, né? Então, assim, no mercado de pizzaria, isso é muito bom, né? É um índice muito bom. Então, ele consegue trabalhar com margens mais apertadas. E aí pode ser um canal de venda super importante
para no final das contas, né, sobrar um dinheiro relevante, né, no final do mês. Um ponto também que a gente tem que trazer aqui, que eu acho que é de extrema relevância, é falar sobre mão de obra. Os desafios que a gente tem, que hoje é um desafio, né? E aí esse é um papo que eu acredito que é bem... São 2 podcasts. É com muito... histórias, muitas histórias, né? Porque nós aqui, né, nós hoje estamos com quase 60 operações, né, no total. Então, assim, a gente está falando aqui de mais ou menos de 15, 60, bota aí 900 colaboradores, mais a equipe da franqueadora, quase 1.000 colaboradores, né? E ainda assim a gente enfrenta problema, né? Porque o nosso mercado né? Hoje, em si, é um problema no mercado de alimentação, a mão de obra. Já era, mas hoje é mais... muito por conta do dos estilo. Benefícios. E que a gente não tem, assim. Antes ela era considerada a porta de entrada, né? Para muitos jovens, para disponibilidade realmente de mão de obra. Hoje já não é mais considerado assim. Então já não é tanto um lugar que todo mundo quer começar a trabalhar. Então a gente enfrenta desafios bem grandes. No restaurante você vai trabalhar 6x1. Né, nessa escala, porque invariavelmente você vai trabalhar sábado, domingo ou os 2 dias na semana. E numa carga horária puxada, né? Que, enfim, não é fácil de fato trabalhar num restaurante, né? E aí hoje, quando a gente pega os nossos colaboradores, né, pra gente incentivar eles, motivar, a gente tem diversas formas, né, que a gente faz isso, atribuindo meta, atribuindo benefícios diretos, né, e indiretos. Enfim, que é bacana também depois a gente compartilhar aqui no episódio falando um pouco disso, né, de como a gente garantir o engajamento dos nossos colaboradores, de manter com que eles sigam os nossos padrões, que eles fiquem comprados com a empresa, né? Porque eu acho que essa é a grande questão, né? Se a gente cuidar dos nossos colaboradores, eles cuidarão dos clientes, nosso faturamento vai aumentar com certeza, né? É isso. Então vamos abordar temas que eu falei aqui brincando. A chama está acendendo, então quais são os assuntos que ainda existem no mercado, mas que ainda não está ali, né, no auge, o que está pegando fogo, que são os temas que estão ali na maior discussão, que são pautas assim, muito relevantes e que realmente tem um impacto direto dentro do negócio, e o que a chama já está apagando, né, coisas que a gente já vê que já está saindo fora do mercado, que a gente tem que mudar um pouco a nossa forma de enxergar, de mudar a mente. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, coisas de alimentação, né? O que a gente tem muito mito em relação a isso. Plant-based fica, não fica, vem, não vem. Então, como é que a gente pode trazer uma pessoa para poder falar sobre isso, trazer um especialista da área? Então, acho que, gente, vai ser assim, um espaço, um momento muito enriquecedor. E eu acho que aqui a gente também vai conseguir compartilhar com vocês um pouco de como a gente constrói, né, a nossa gestão e a nossa estratégia dentro da empresa, né? E é claro, né, junto com um entrevistado, um parceiro, que também tem essa experiência e possa compartilhar com a gente o dia a dia dele, o que ele faz, o que ele pensa, né? Trazer uma outra marca aqui seria muito bacana para a gente, né, ter como experiência. Responder muitas perguntas, né? Porque, assim, o que é melhor? Vender prato individual ou vender prato para compartilhar? O que é melhor? Não, porque a gente se questiona isso. Outras pessoas se questionam isso. Porque é um questionamento que existe, inclusive da indústria. Sim. A indústria, ela vinha com uma vertente de fazer muitas embalagens individuais, porque existe um estudo que as pessoas estão cada vez mais sozinhas. Aí, de repente, você vê o mercado mudando para família, porque veio a pandemia, as pessoas começaram a ficar mais em casa. E aí? Então, hoje, para onde que o mercado está indo? É sobre compartilhar, né? É sobre ser individual, é sobre qualidade, foco no que você vai incentivar a venda, sabe? O meu restaurante ele é focado num ticket médio mais baixo, eu vou focar numa proteína de baixa qualidade ou não? Meu restaurante está posicionado num target ali que eu consiga incluir e botar uma proteína mais premium ou não.
né? A embalagem, a embalagem, ela realmente, ela impacta. Ela é adequada ao meu negócio, né? Porque a embalagem hoje que a gente usa, ela é muito boa, né? Ela é totalmente adequada, é selada. Eu tenho certeza que quando o cliente recebe o nosso produto em casa, ele vê que ali teve cuidado, né? Porque nós somos um restaurante de comida brasileira. A gente vende arroz, feijão, fritas e uma proteína, né? É basicamente isso. Aí, quando você recebe uma embalagem de fato, né? Com toda ela selada, com o feijãozinho ali separado, gostoso, é bom, né? Não é aquela... Aí tem uma pessoa lá que está na dúvida, misturado. Por exemplo, se ela tem uma embalagem que custa R$1 e ela tem outra embalagem que custa R$1,20. E ela fica com aquela dúvida cruel que todo mundo de negócio tem. A gente sabe que tem. Será que essa embalagem ela vai influenciar positivamente no meu negócio? Aí a gente vai trazer exemplos aqui também, discussões. Esse é um ponto muito importante, né? Porque às vezes a gente mexe no produto, no custo do produto 20 centavos, R$1, que seja, mas o cliente ele vê um valor absurdo nessa mudança. Exato. Então não tem problema nenhum você aumentar o custo. Desde que o cliente veja mais valor no seu produto. Exato. E você consiga cobrar por isso, né? É muito importante a gente fazer essa pesquisa de mercado, né? Fazer a pesquisa com o cliente, entender se de fato... E também pode acontecer, né? De uma mudança que você ache que é legal, que faz muito sentido e para o cliente não está agregando nada. Exato. E aí, de fato, não vale a pena fazer a mudança, né? A gente aqui vê hoje, né, um mercado com alto poder de crescimento, né? Até porque quando a gente pega as métricas, né, de comer fora do lar em países como Estados Unidos, Europa também, né? O percentual de refeição fora do lar está muito acima do que se tem no Brasil, né? Acho que o Brasil tem uma chance aí de crescer muito ainda nessa questão de refeição fora do lar. Então, assim, o nosso mercado hoje está pulsando. Então, tem muitas perguntas. Vai crescer, né? Agora, de fato, tem algumas coisas que estão impactando no nosso mercado, né? Inflação de alimentos é uma delas, né? Vamos falar sobre isso. Como que a gente consegue, né? Passar por ela. Exato. Vamos sentir? Claro, o nosso insumo está mais caro, mas qual a estratégia mais adequada para o nosso negócio e que a gente consiga mitigar um pouco disso, né? Até porque é uma realidade que a gente não vai viver uma única vez, né? Não é a primeira vez que a gente vive um desafio no Brasil? De inflação. Então, não é a primeira vez e, né, eu gostaria de falar que é a última, mas não é, então a gente... A gente está aí, né, na beira do máximo de taxa de juros, né? A taxa de juros impacta muito os nossos negócios, né? Porque ela vai... impacta o mercado todo, né? Vai impactar na nossa locação, vai impactar no custo do insumo, vai impactar no crédito. Se a taxa de juros está mais alta, tem menos crédito no mercado. O mercado está retraindo, né? Ele se retrai automaticamente. As pessoas consomem menos, né? E o que eu faço? Porque, por um lado, a taxa de juros está alta, o mercado está retraindo. E, por outro lado, a inflação está alta. Então, eu tenho menos margem. Eu foco nos produtos com melhor margem, foco no produto para ganhar volume de venda, sendo que o mercado está retraindo. Então, exato. Então, assim, é um dilema muito forte, né? Que eu acho que diário, mas só que a gente precisa responder, a gente precisa estar à frente buscando soluções, né? Exato. Por exemplo, uma discussão que a gente estava tendo. A gente identifica, de repente, que está diminuindo o fluxo, o ticket. E aí a gente olha para dentro e começa a achar que o problema é interno. E às vezes o problema... Não estou falando que não é, mas às vezes o problema não é interno. É um problema que você tem ali... Aí você faz uma movimentação, uma promoção, porque você acredita que aquela promoção vai te trazer mais venda e, na verdade, ela não traz. Porque ela não, tô falando, na verdade, ela não venda, traz, mas não traz mais margem. Não traz mais margem. Então, qual é o momento certo para tomar esse tipo de decisão? Então, também a gente tem aqui, vamos trazer uma discussão aqui só sobre esse tema. Outra coisa que eu escuto muito, o shopping, gente, ele é o vilão ou ele é o parceiro?
Nós vamos fazer um podcast só sobre isso. Olha, aqui nós temos no grupo, né, uma cultura muito forte de manter relacionamentos duradouros, né? Nós estamos aí no mercado há mais de 14 anos, né? 15 anos a gente completa esse ano, baseado em estrutura de shopping center, né? Hoje a gente vê, né? A gente hoje está expandindo, por exemplo, para São Paulo com um grande grupo de shopping center e eles nos apoiando, de todas as formas, sabe? Eles estão do nosso lado, apoiando. Aqui no Rio tem diversas histórias onde o shopping, de fato, olha para a gente, olha como que está a nossa operação, né? E o que a gente consegue fazer juntos para melhorar a operação como um todo, né? Mas então, tem muita gente que tem medo de entrar para shopping porque tem... Então, assim, quando eu falo assim, vamos trazer essa discussão, porque existe um estigma, um mito também em relação o shopping cobra caro, é difícil. Você, para estar dentro de um shopping, você tem que ser muito grande, você tem que... Não, e não, nem sempre, né? E aí eu acho que vale essa discussão, porque o mercado, ele tem essas pessoas que vão falar assim, não, você tá doido, eu não vou abrir minha loja no shopping, não. E não é por aí. A gente tem loja em shopping e só em shopping praticamente. Mas tem outras pessoas que têm loja em rua e que tá muito bem em rua. Então, né, é uma discussão profunda de quando tá em shopping, quando não tá em shopping, desmistificar muita coisa. Né? Se for um negócio que precisa de alto fluxo, né, o shopping ele te entrega isso. Né? Ele te entrega o fluxo na porta. Coisa que na rua você é o gerador do fluxo, né? Você tem que trazer o cliente para dentro da loja. Então, assim, de fato, o shopping é um dos nossos principais parceiros, né? As grandes redes de shopping center, e eles estarão do nosso lado aí pelos próximos 10, 15, 20 anos, com certeza. Então, mas, por exemplo, quem tem uma pizzaria que a maior parte da venda dela, 60% da venda dela é delivery. Não necessariamente ela vai precisar de estar dentro de um shopping. Então, esse tipo de discussão que a gente pretende trazer de o que é o ideal e se você tem interesse de entrar e de montar a tua loja dentro de um shopping, o que você tem que olhar, né, na hora que você vai fechar a sua negociação? Quais são os pontos que você precisa estar atento? E aí a gente pretende, né, a gente vai trazer aqui grandes pessoas do mercado que tem aí anos de experiência para poder falar profundamente desse assunto. Então, acho que é muito assunto, muito tema. Eu acho que a gente vai lançar aí uma enquete, viu, Henrique, para saber qual é o primeiro tema que a gente vai trazer aqui para esse podcast. Boa. Eu acho uma boa ideia. Né? Faz total sentido. São muitos. Assim, a ideia aqui, né, é a gente trazer uma visão prática e gerar um aprendizado concreto. Né? Porque também não faz sentido a gente só trazer um convidado, ficar aqui falando bustagem, né? Eu acho que a ideia é, de fato, gerar valor, né? Para quem estiver, né? Trazer cases e tal. Então, assim, eu espero que nos encontremos por aqui mais vezes, né? Vai ser um prazer fazer esse podcast ao lado da Regina, né? Nossa head aqui de expansão de supply. E é isso. Vamos buscar pluralidade, né, nas pessoas que vêm aqui, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Então, trazer de diversos mercados diferentes para que a gente consiga atender as demandas da audiência, né? Porque é importante trazer pessoas de laticínios, de proteína, isso. Não falar só do nosso lado, né? Falar de geral. Isso. E ter aqui, né, um podcast que fala de fato do varejo alimentação 360, né? Onde que a gente consegue melhorar em cada ponto do restaurante, né? Em cada ponto do nosso negócio. E é um desafio também pra gente, né? Porque, claro que a gente, como é do segmento, a gente tem aquele viés de trazer a conversa sempre pro nosso lado. E a ideia é justamente a gente ser realmente plural, né? A gente trazer a discussão para o tema e não para
vamos dizer assim, só para a nossa realidade. Porque eu acho que o maior desafio justamente é a gente sair um pouco da nossa realidade, que é o dentro do nosso mercado só, ali de praça de alimentação, dos nossos desafios, e trazer uma discussão mais ampla para o desafio do mercado. Porque o meu desafio é diferente do desafio de quem vai nos assistir. Né? O desafio de quem vai nos assistir pode ter um desafio igual, mas também tem desafios que são muito diferentes. Eu falo que se eu pudesse trabalhar, até brinco ainda com o Felipe, falo assim, Felipe, eu queria, sabe o que eu gostaria de trabalhar? Eu gostaria de trabalhar todos os dias. Eu vou almoçar com o fornecedor, depois eu tomo um café com o pessoal do shopping, depois no finalizo meu dia com a minha equipe, porque isso é muito enriquecedor. Não tem como, né? Porque a gente tem que fazer várias outras coisas. E eu acho que essa oportunidade desse podcast, de trazer esses convidados com essa visão mais 360, é compartilhar esse conhecimento. Porque o dia que a gente foi com a reunião com o pessoal de shopping, poxa, a gente ficou 1h30 ali ouvindo uma pessoa com extrema vivência, 24 anos no mercado, né? E aí você começa a escutar e você fala assim, poxa, eu achava que eu sabia alguma coisa. E você sai dali um pouquinho mais inteligente, né? Ou tenta sair um pouquinho mais inteligente, né? Quando você conversa com alguém. É isso. Pessoal, estamos terminando aqui o nosso primeiro episódio. Mais uma vez, Regina, obrigado. Foi um prazer tocar. Eu que agradeço. E eu acho que, né, tenho certeza, né, que vai ser um sucesso. A gente vai trazer aqui pessoas relevantes. Vai pegar fogo. Vamos pegar fogo. Vai pegar de fogo fato, isso aqui. E para quem quiser seguir as nossas marcas, né, Billy The Grill, @viziando_oficial e @brasa.pt, nossa marquinha lá de Portugal. Isso. Então, finalizamos. Vou agradecer imensamente a presença aqui do Henrique, que vai ficar comigo, né, sempre aqui do meu lado. Uma vez por semana, né, Henrique? A gente vai estar aqui falando desses temas. Estou ansiosa para saber qual o próximo tema, aliás, qual o primeiro tema que a gente vai abordar realmente, né, do podcast. A gente vai fazer uma votação. Você chuta? Eu gosto muito de tecnologia, né? Eu acho que o primeiro tema poderia ser tecnologia. Então, gente, o diretor falou, eu tenho que respeitar. Então, o nosso primeiro tema... Não, mas vamos botar enquete, a gente pode botar tecnologia, shopping ou fornecedor. Enfim. Então tá bom. Bota então, na enquete aí, João. João. E aí a gente... João, gente, tem aqui, ó, nos nossos... Atrás das câmeras, sempre tem alguém atrás das câmeras fazendo as coisas acontecerem, né? Então, a gente tem aqui pessoas fazendo isso. E João vai fazer essa enquete, vai colocar a enquete pra gente. E aguardo vocês no próximo Pegando Fogo. Vamos fazer isso aqui, pegar fogo. No próximo episódio, nós vamos botar uma enquete para ver qual será o tema, né? Entre tecnologia, que é, para mim, a minha preferida, tecnologia, fornecedor ou shopping center, tá bom? Obrigado pela audiência, nos vemos em breve. Isso aí, e eu que agradeço que nós vamos fazer isso aqui pegar fogo. Espero vocês no nosso próximo episódio. Um abraço.